Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e agora eu vou falar para vocês dessa nova websérie. Nessa websérie eu vou falar para vocês sobre terapia manual e postura. O que que a gente faz, como a gente faz e quais os resultados que a gente pode falar que a gente obtém. Então, essa websérie vai ser dividida em 3 episódios, tá? E aí eu vou explicar para vocês exatamente como foi feito esse estudo, quais os critérios, quais as técnicas que foram avaliadas no segundo episódio, e no terceiro episódio eu vou falar para vocês o que foi encontrado de resultado. Então, nesse primeiro episódio, antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e colocar o seu comentário aqui se você gostou, se você não gostou desse vídeo, não interessa, coloca o comentário porque eu preciso saber a sua opinião para seguir produzindo material aqui do canal. Beleza? Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela e vou começar a falar para vocês aqui do nosso estudo de hoje, nosso estudo dessa websérie, que é o estudo dos efeitos da terapia manual na postura corporal. Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2022, então publicada esse ano, na revista Gait and Posture, uma revista especializada em postura. Então, percebam da importância da revista exatamente nichada na relação de postura, e a gente tem o melhor tipo de desenho de estudo possível para isso, que é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, vamos entender o que ele fez aqui. Então, primeiro ele fala que a gente tem uma alta incidência de alterações posturais em adultos saudáveis, que está associado com dor em muitos casos. E o que acontece? Aqui ele já começa com essa premissa que, assim, a gente não tem essa associação direta de dor e alteração de postura, tá? Em muitas situações, mas em algumas situações a gente pode até fazer uma correlação, mas não somente da postura. Precisa ter outros fatores causais também, não só a postura pode gerar dor, o paciente precisa ter alteração de postura e mais alguma coisa. Então não é só tratar a postura, é tratar um pouco mais do que a postura e entender o paciente dentro da sua complexidade, para você poder oferecer o melhor tratamento. A anteriorização da cabeça está associada com cervicalgia, dor interescapular e dores de cabeça, enquanto que cifose torácica e protusão de ombros está associada com aumento da incidência de dor interescapular. Então, a gente tem essas relações aqui um pouco estabelecidas na ciência. No entanto, as alterações posturais podem ser consideradas fatores de risco para lesões como pé plano e hiperextensão de joelhos. Esse estudo aqui provou que as intervenções que reduzem as posturas de contração geradas por alterações positivas psicoemocionais, de respostas psicoemocionais, podem contribuir para uma piora do quadro do sintoma, uma piora do quadro do paciente, tá? A terapia manual, como um recurso da fisioterapia, tem um rol de técnicas que pode ser utilizado para tratar essas alterações posturais, adicionalmente com outras deficiências. No entanto, a gente precisa, essas técnicas vão agir tanto nos aspectos biomecânicos quanto nos aspectos neurofisiológicos desses pacientes, dessas alterações de postura. E aí, qual foi o método que foi utilizado para esse estudo? Critérios de eleição. Os estudos que foram incluídos nessa revisão foram seguindo os seguintes critérios: ensaios clínicos controlados randomizados em qualquer população, estudos. E aí, o que acontece? No começo, ele começa a falar de um monte de alteração postural e dor. Aí você vai ver que ele começa a incluir no estudo um monte de paciente saudável. Então, peraí. Se a alteração postural está relacionada com dor e o paciente tem alteração postural e está saudável, por que eu vou mudar essa alteração postural? Então, esse primeiro critério aqui, eu já acho errado. Ele deveria colocar ensaios clínicos controlados randomizados em população com algum tipo de dor, porque foi o que ele justificou lá em cima. Então, já esse primeiro critério da revisão, eu já acho que vai dar alguma merda depois, e a gente vai ver nesses próximos episódios se deu alguma merda essa seleção aqui de pacientes saudáveis. Estudos como desfecho primário à intervenção era qualquer utilização de técnica de terapia manual, como mobilização articular ou tecido, mobilização ou manipulação articular, ou tecido, ou a parte miofascial. Estudos que avaliaram imediatamente, em curto, médio e longo prazo, os efeitos das intervenções na postura corporal,
e os estudos publicados em revistas científicas e em qualquer ano, em qualquer língua. Então, até 2020, ele juntou tudo aqui. A única merda que eu acho é que ele pegou pacientes saudáveis, tá? Nesse estudo aqui também. Então, aqui, o único critério que eu discordo dos autores é população saudável, mas tudo bem. A estratégia de busca, então, ele usou a estratégia de busca nas principais bases de dados, PubMed, Sinal, Embase, Pedro, Cochrane, tal. E os termos que ele utilizou: myofascial release, manual therapy, trigger points, manipulation, mobilization com Z ou com S. Já expliquei para vocês a diferença, um inglês americano, um inglês britânico. Deep tissue, massage or osteopath, chiropractic, posture or angle, photogram or baropodometer, que são estratégias que ele utilizou para encontrar estudos sobre postura. E aí o que acontece, ó? Como que ele fez a avaliação da qualidade metodológica dos estudos? Que isso é uma coisa importante numa revisão. Então, como você incluiu os estudos na sua revisão? Então, quais foram os critérios de inclusão dos estudos nessa sua revisão? Então, a qualidade metodológica dos estudos foi utilizada a escala Pedro. Então, se você quiser saber mais sobre a escala Pedro, aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre todos os critérios da escala Pedro de avaliação. Então, se você tiver com dúvida o que é essa escala Pedro de qualidade metodológica, vai lá no meu canal, pega lá o estudo Como Entender a Escala Pedro de uma vez por todas, assiste esse vídeo e coloca aqui nos comentários, coloca aqui o vídeo nos comentários para quem quiser assistir esse vídeo depois, tá? Então aqui foi uma forma que ele utilizou, e aí ele utilizou isso como critério de exclusão. E aqui está o flowchart do estudo, que ele fez o seguinte, ó. Ele fez toda aquela pesquisa com aquelas palavras que eu falei para vocês, então ele encontrou 6.627 estudos, removeu os duplicados 2.108, porque sempre aparecem mais de uma base de dados estudos, fez as respostas de automação e removeu por outras razões nenhum, então ele tirou só 2.108, sobrou 4.519, excluiu, aí ele leu os abstracts de 4.519, percebeu que 4.448 não correspondiam aos critérios, aí ele colocou 71, ele ficou com 71, e desses 71, ele excluiu 6, porque tinha um desfecho errado, que não interessava para ele. Um que não tinha o mesmo desfecho em todos os grupos, então avaliou desfechos diferentes nos grupos. Outro, a intervenção 16 não era intervenção exclusivamente de terapia manual. 4 não tinha terapia manual no grupo controle também, então ele não conseguiu incluir. 2 não tinham dados numéricos nos resultados. E 5 não eram ensaios clínicos controlados randomizados. No total, ele ficou com 38 estudos, e aí ele analisou esses 38 estudos. Então, agora, na próxima semana, vai ter o segundo episódio dessa websérie sobre terapia manual e postura, e eu vou comentar um pouco com vocês quais foram as técnicas utilizadas nessas intervenções, nesses ensaios clínicos que foram incluídos nessa revisão. Beleza? Um beijo e até semana que vem.